Graça e paz, nós estamos aqui nesse momento, juntamente com os nossos professores aqui da ETESO, a nossa escola teológica em São Lourenço do Oeste, escola teológica vinculada à Igreja Assembleia de Deus. Eu estou aqui com o professor Luiz Viana, que é o nosso secretário também da ETESO, também o professor Romário, que está iniciando aí a nos auxiliar como professor na escola teológica, e também o professor Osiel Cardoso, que já há bastante tempo aí também já está servindo a escola, sendo um dos professores. Nós estamos iniciando a estudar mais uma disciplina e nós vamos estudar agora a martiologia, uma matéria ou uma disciplina importantíssima. E nós queremos, através desse bate-papo aqui, trazer uma luz aos nossos alunos e a todos aqueles que vão, no decorrer dos dias, estar assistindo a esta aula, a este bate-papo. Então, o nosso interesse, o nosso propósito aqui é, de uma forma sintética, estar discorrendo sobre os principais assuntos que envolve no que tange a esta disciplina. Nós vamos trabalhar aqui nesse bate-papo com os nossos professores pelo menos 8 tópicos fundamentais dessa disciplina, que são eles. Primeiramente, nós vamos falar sobre a doutrina do pecado, que é a martiologia. Depois vamos falar sobre a origem do pecado. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a origem do pecado na história da humanidade. E esse aqui é um assunto interessante, porque primeiro nós vamos falar sobre a origem do pecado e depois vamos falar sobre a origem do pecado na raça humana, na humanidade. Em quarto lugar, nós vamos falar sobre as consequências da queda. Em quinto lugar, a natureza do pecado. Em sexto, categorias de pecado. Em sétimo, a universalidade do pecado. E por último, então, vamos falar sobre a transmissão da natureza pecaminosa. E já vamos iniciar então aqui o nosso bate-papo. E eu quero começar aqui chamando o nosso professor Osiel Cardoso, que vai se apresentar, vai deixar aqui as suas primeiras considerações e também já vai responder a primeira pergunta. Eu gostaria que você falasse, Osiel, sobre a importância de nós estudar a martiologia. E assim que você falar, os demais professores também já têm a oportunidade para se apresentar e também responder esta mesma pergunta. Por favor. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor ao nosso diretor de ensino, pastor Miquel Fernandes, ao Romário, Luiz Antônio. Me sinto honrado de poder estar aqui compartilhando com vocês esses momentos, para que nós juntos possamos aprender um pouco mais sobre a martiologia. A importância de se estudar a martiologia, nós podemos olhar num olhar como quando você tem uma enfermidade, vamos usar aqui o exemplo de uma gripe. Quando você está acometido por uma gripe, você vai procurar saber, conhecer a doença para você poder saber o que fazer para combater aquela doença. Qual o remédio certo, o que você pode tomar para combater a gripe. E a martiologia é isso, é você entender o que é pecado, saber o que é pecado, conhecer o pecado para você poder combater ele, para você ter a facilidade de poder se precaver do pecado. Então, é um prazer também estar aqui participando desse bate-papo aqui com o pastor Miqueias, com o Luiz, com o Osiel. Como às vezes eu gosto de salientar, a gente está aqui hoje como professor, como instrutor, mas a gente também não sabe tudo, né? A gente está propenso a erros e eu acho que um dos papéis nossos como professor é sempre buscar o melhor que a gente possa dar aos nossos alunos, mas saber que a gente também não sabe de tudo. A martiologia, na minha opinião, também é muito importante, bem pela questão porque, na minha opinião, ela salienta mais o sacrifício de Cristo, ele exalta Cristo, porque se a gente descobre, como o Ziel falou, que a gente está doente, a gente quer logo procurar um médico e saber qual é o remédio, né, Ziel? Você falou muito bem ali de uma gripe. Então, o pecado, ele quando foi escrito ali pelos reformadores em 1517, ele é o primeiro ponto dos reformadores onde eles vão dizer que a depravação é total, né? Porque a partir disso, se a depravação
é total, o homem é depravado em tudo que ele tem, ele precisa de alguém para curá-lo. E isso vai exaltar Cristo depois na cruz. Então, eu acho que esse é um ponto legal. E vou deixar aí para o Luiz complementar. É isso aí. É um prazer estar aqui com o pastor Miquéias, irmão Ziel, Romário. E a hora de estudar martirologia é importante porque justamente esses pontos que o irmão Ziel e o irmão Romário comentaram, fundamental para entender o plano da salvação, para nós entender o escape que Deus nos proporcionou para que possamos se unir a Ele. Interessante, queridos professores, nós começar aqui dando a definição etimológica, né? Falamos um pouco sobre a terminologia. Afinal, muitos não sabem de onde se origina essa palavra ou esse vocábulo, amartiologia. Eu gostaria, começando aqui pelo professor Romário, de que vocês dessem aos nossos alunos e a todos que vão ter o privilégio de aprender com essa aula ou aperfeiçoar o seu aprendizado, desse aí a definição etimológica, depois nós já vamos trabalhar também a definição prática do termo amartiologia. Sim. A definição, assim, digamos, mais acadêmica de hamartiologia é a questão etimológica da palavra. Hamartia, no grego, significa pecado, né? E logia é estudo, lógica, enfim, né? Então, a hamartiologia não é mais do que o estudo da doutrina do pecado, isso na teologia. O pecado que começou, né, já introduzindo um pouco lá na esfera angelical e depois veio para a esfera humana. Mas a definição é essa, e a definição da palavra hamartiologia do grego, o principal referência que todos afirmam é a questão de errar o alvo, né? A questão de o pecado, ele é errar o alvo, é o que Adão basicamente fez. Cara, ele errou o alvo, em vez dele entregar a sua vida totalmente a Deus, ele decidiu ir para um outro lado e isso trouxe consequências, né? Então, acho que a questão mais, digamos assim, teórica da questão etimológica é essa. Osiel. Errar o alvo ou desviar o rumo, né? A vida cristã, ela tem um objetivo, ela endereça o ser humano para um objetivo, que é estar próximo de Deus. E o pecado, ele vem justamente fazer isso, ele vem afastar o homem de Deus. Então, desviar, como o Romário já falou, né? Errar o alvo ou desviar o rumo. Isso é a martiologia. E interessante que, se nós for olhar, por exemplo, para as páginas do Antigo Testamento, nós vamos ver que aproximadamente 173 vezes nós vamos nos deparar com esse vocábulo, né? Amartia e a martiologia. E também, se nós for olhar para o hebraico, né, nós vamos encontrar o verbo ratan, o atan, e nós vamos ver que esse verbo ele aparece na Bíblia 580 vezes aproximadamente. Então aí a gente já consegue entender, tendo um olhar, uma visão panorâmica dos dois testamentos, como o pecado é algo terrível, né, extremamente prejudicial. Então, muito boa a explicação dos nossos professores, então, dando a definição etimológica do termo amartiologia. Também gostaria que vocês focassem, agora já abordar a questão do errar o alvo, que é uma definição corrente ou prática desse termo amartiologia. Eu gostaria, começando pelo Luiz, que vocês falassem um pouco mais sobre essa definição prática do termo amartiologia, levando em conta os dois testamentos, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. A questão da definição prática do pecado seria mais na questão do termo comum no meio evangélico cristão, a iniquidade. Desagradar a Deus, algo que é contra Deus. Então, ferir a lei de Deus é pecado. Então, tudo que está na Bíblia contrário e ações que são contrárias a isso são pecados. Legal, e pegando um gancho, eu vou interagindo com vocês, né? Sou entrevistador, mas vou interagindo. Existem vários sinônimos, né? O Luiz citou iniquidade, podemos citar transgressão,
é mentira. Quando se fala de pecado, a gente se depara com vários sinônimos. E tanto a Martinha como a Tan abordam essa questão dentro de uma visão contemplativa e abrangente no sentido bíblico-teológico. Vocês podem acrescentar alguma coisa? Né, nessa ideia de pecado, como o Luiz falou muito bem, digamos assim que a primeira lei moral que surge no mundo, bem dizer todas, há evidências de um código de Hammurabi antes dos 10 mandamentos, né? Então, como o Luiz falou, os 10 mandamentos eles vêm logicamente para provar que nós somos pecadores, né? O próprio Paulo vai dizer no Novo Testamento que os 10 mandamentos eles vieram para, a gente não tinha uma lei moral até então. O homem vivia e ele não sabia que era errado, vamos dar um exemplo, matar, por mais que tinha uma consciência, mas quando você lê não matarás, não adulterarás, aquilo cria um código moral, né? Então, além desse código moral que surge, todo tipo de pecado ele vai fazer nós se afastar de Deus. E acho que esse é um fator, porque Deus é santo e ele não convive com o pecado, né? Então, acho que esse ponto de nós ter um código moral, de o homem saber que ele não consegue cumprir os 10 mandamentos, também aponta por um Salvador. Aquele que vai vir e cumprir, como Jesus falou, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, né? Então, deixar para o Ziel aí complementar. Exatamente. Essa questão do pecado é muito interessante, porque, quando a gente olha para Jesus ele não veio para julgar ninguém, né? Mesmo conhecendo o ser humano e sabendo que ele é falho, é fraco, é pecador, já vem na sua natureza, né, o pecado, depois a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele justamente faz o homem pensar, que nem o Romário falou, se eu não consigo cumprir os 10 mandamentos, o que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Aonde eu posso recorrer? Porque é sempre assim, a vida do ser humano é dotada por isso. Quando você se depara diante de uma situação que você não sabe o que fazer, né, é até uma questão prática, vamos usar aí a questão do carro. Você foi lá, deu um problema no teu carro, você vai lá no Google, digita lá para ver o que está acontecendo com o teu carro, porque você quer achar uma solução. E quando nós nos deparamos na questão pecado ou a martiologia, a gente já vê que o ser humano ele vai em busca de um resultado, ele vai em busca de algo que vem ali ajudar. E aí justamente vai apontar aí para Jesus como o Salvador, como o ajudador para a gente poder vencer. É importante nós lembrar, antes de já ir para o tópico de número 2, que essa disciplina, a martiologia, ela faz parte da teologia sistemática, assim como tantas outras disciplinas, poderíamos citar aqui bibliologia, cristologia, soteriologia, escatologia, e entre tantas outras que estão no mesmo ramo, né, fazem parte da teologia sistemática. E na visão da teologia sistemática, pecado é também você não estar em conformidade com a perfeita vontade de Deus. E claro, se nós olhar para os verbos que definem o termo pecado, tanto em grego como em hebraico, a gente vai entender que a principal definição prática corrente é errar o alvo ou também errar o caminho. Em hebraico a gente vai ver errar o caminho ou desviar-se do caminho, como o professor Osiel já citou aqui. Bom, nós vamos para o segundo tópico que eu julgo ser muito interessante e que muitos alunos têm curiosidade, né, têm dúvidas. E nós elaboramos os nossos tópicos aqui, a gente já tem uma experiência de sala de aula, baseado na maioria das perguntas dos alunos em sala de aula. O nosso segundo tópico aqui, então, a origem do pecado. Nós estamos falando de uma forma geral, né, desde que o pecado se originou, em que ambiente ele se originou, e tendo quem como responsável direto, né, como seu autor. Vamos começar pelo professor Osiel aqui nesse segundo tópico, então, falando sobre a origem do pecado. Em que esfera, professor Osiel, se originou o pecado primeiramente? Pois bem, nós vemos que o pecado ele se originou, né? Depois tem o segundo período que ele veio para a raça humana, mas a origem dele se deu com Lúcifer, né? Quando ele pensou que poderia estar acima de Deus ou pelo menos à altura de Deus. Então aí que começou a originar a rebelião, né? Por isso a gente fala tanto no pecado de rebelião, que muitas pessoas às vezes interpretam essa questão do pecado de rebelião de uma forma equivocada. Toda vez que eu não me coloco debaixo
de uma humildade para ser submisso a alguém, eu estou criando um pecado de rebelião. Isso seja tanto na esfera cristã, como mesmo no meu trabalho, onde eu trabalho, eu estou sob uma ordem, eu estou sobre uma autoridade. E toda vez que eu me oponho a essa autoridade, eu estou então criando um pecado de rebelião. Então, Lúcifer agora imagina que pode chegar, e é tão interessante que essa questão de rebelião, geralmente a rebelião ela começa assim, a pessoa acha ou pensa que pode fazer melhor do que alguém, porque nunca se coloca na função ou no lugar da pessoa que está fazendo. Geralmente o pecado de rebelião ele nasce dessa forma, né? Lúcifer, ao ver Deus, ao contemplar Deus, imaginava ou pensava que poderia se colocar à altura de Deus. E toda rebelião ela começa assim, ela começa com um indivíduo achando, não, eu posso me colocar no lugar daquela pessoa porque eu vou fazer melhor. E com Deus foi totalmente diferente, né? O Lúcifer não conseguiu alcançar esse objetivo. E aí que nasceu então. E legal, e soa como estranho, né, Romário? Quero que você fale sobre isso. Esse fato de o pecado ter se originado no céu. Quando a gente fala do céu, a gente já está pensando num ambiente perfeito, saturado pela glória de Deus, né, pela plenitude de Deus. E como explicar isso, professor Romário, de o pecado ter se originado justamente lá no céu? Eu acho que essa questão ela é bem relevante, porque Deus, ao criar tanto anjos, né, a Bíblia vai dizer que os homens eles são equivalentes aos anjos um pouquinho menores. A Bíblia vai dizer, não nessas palavras, mas nesses termos, né? Na questão ali, a questão de serem seres morais, onde eles têm uma liberdade de escolha, né? O pecado ele existia somente no céu como uma possibilidade. O mal existia somente como uma possibilidade, porque Deus, havendo criado seres morais, né, como anjos, que tinham noção de bem e de mal, como Osiel falou agora, por um orgulho, né? Sim. O pecado sai da esfera de possibilidade e vem para a esfera material. Realidade. Então ele sai de uma esfera, né, como imaterial, uma possibilidade, como a gente tem a possibilidade de fazer qualquer coisa, aquele pensamento vem na nossa cabeça. A gente tem, né, a tentação, né, que nós vamos entrar mais para frente. A tentação é essa coisa, vem a coisa na cabeça e aí você decide, eu coloco isso em prática ou vou pedir misericórdia de Deus para que essa tentação passe? Eu não acho que o inimigo, né, como o Zé colocou bem, caiu nessa tentação e tirou esse pecado que estava numa esfera, né, acima e trouxe para uma esfera na questão ali do céu, né? Então acho que essa é uma explicação, digamos assim, pode ter outras, né? Mas é plausível. Sim. E interessante, até o professor Osiel citou aqui sobre Lúcifer, né? E muitos, através do entendimento de Isaías 28, né? Ezequiel 28, melhor dizendo, e Isaías capítulo 14, que se trata da história de Lúcifer, né? A sua rebelião e sim, esses textos, embora a gente não tenha como afirmar isso 100%, mas grandes estudiosos entendem que esses textos se referem à rebelião que se originou no céu, que aconteceu como foi bem comentado aqui pelos nossos professores. Interessante, professor Luiz, que João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele fala que Satanás pecava desde o princípio. E eu me pergunto, eu creio que os professores também se perguntam, essa é uma pergunta difícil, que princípio será que seria esse Luiz Antônio? Embora não dá para a gente afirmar, mas vamos pensar. Estudar teologia é pensar, né? Vamos pensar, na tua ideia, na tua visão, que princípio seria esse que João está se referindo? Na minha visão, esse princípio seria no ambiente celestial, no caso, né? Em que os anjos viviam para somente adorar a Deus, servir a Deus, e como o Sr. Miqueias mencionou aqui, era o que estava na minha cabeça, que Satanás peca desde o princípio. Esse princípio não há como a gente afirmar com certeza o que é, mas é o que originou a queda dele e da terça parte dos anjos. Eu creio talvez, Luiz, que ajudando a pensar, esse princípio, se nós for olhar a raiz etimológica desse verbo,
se refere à antiguidade do pecado. E talvez João não esteja falando exatamente do tempo em que se ocasionou o pecado, mas ele está falando da antiguidade do pecado em si, né? Tendo como sua fonte originária Satanás. Então, eu penso que é nesse sentido aí, e quando a gente estuda, eu já vi o pensamento de vários eruditos pensando dessa forma, mas é um assunto bem interessante, né? Sim, é um assunto vasto, né? Não se tem uma definição 100%, né? Que definir. A gente consegue mais ou menos imaginar alguma coisa, mas, e mesmo buscando resposta, né, dos mais aprofundados, mas assim, 100% ninguém consegue dizer o que quer dizer esse princípio, né? Até porque já começa ele ferindo princípios, né? E vai aí uma palavra para os nossos alunos, né? A todos que vão assistir, mas em especial aos nossos alunos da ITESO. Nós temos 20 alunos que vão estar nessa caminhada conosco aí de amartiologia. Assim como nós estamos pensando aqui, nos aprofundando, você vai já estar com o seu livro, já está tendo acesso ao seu livro, vai estudando. E nas nossas aulas, com os nossos professores aqui, aproveite e façam muitas perguntas. Amém, queridos? Nós vamos para o próximo tópico de número 3, então. E vamos falar agora sobre a origem do pecado na raça humana. Acabamos de falar da origem do pecado no sentido primeiro, né, que foi no céu. E agora vamos falar então dessa origem do pecado na raça humana, ou na história da humanidade. E dentro desse tópico eu gostaria de fazer uma pergunta ao Romário, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Deus é o autor do pecado, Romário? Essa é forte, né? Então, eu não designo Deus o autor do pecado, né? Como eu falei, tentei explicar brevemente ali antes com a questão de Lúcifer, né? Com certeza Deus, ao criar o homem, ele não quis criar uma marionete, né? Acho que é aí que entra a questão de que Deus deu uma liberdade para o homem, um livre-arbítrio, né? Que é a questão do homem escolher o bem, o mal, logicamente, porque o amor ele só pode surgir num ambiente de liberdade. A gente não pode ninguém forçar alguém a amar o outro. Então ele, por ter o propósito de no futuro, e sendo Deus onisciente, de construir uma família lá no céu, que a palavra que une todos é o amor, ele não poderia criar marionetes, porque senão o amor não pode surgir disso. E é engraçado quando Deus fala que ele próprio é amor, porque o amor também não pode surgir de uma pessoa só, porque senão não é amor. E por isso que o amor, Deus fala que ele é amor porque ele é 3 pessoas, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. E os 3 se amam desde a eternidade. Então a questão de Deus ser o autor do mal, eu não creio, mas que ele criou uma possibilidade, Um ser livre. um ser livre, ele com certeza fez isso. E se nós fôssemos, professor Uziel, dar uma resposta bíblica, refutando essa ideia de que Deus seria o autor do pecado, qual seria uma resposta bíblica mais adequada para refutar essa ideia de que Deus seria o autor do pecado? Olha, eu acho que falando nesse sentido aí né, como o Mário já colocou, Deus não criou ninguém como se ele manipulado. Né? Deus criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio, né? E eu acho que nesse quesito de pecado, do pecado entrar na raça humana, Deus, ele começa lá no Jardim do Éden colocando o homem num lugar de bênção, porque hoje nós vemos algumas pessoas que, quando se refere a pecado, ele pensa assim, não, aquele está sofrendo porque pecou, ou aquele está passando por certa situação porque pecou. O que no meu ver não tem relação nenhuma, porque se fosse assim, Deus não teria criado o homem e colocado onde colocou, que era no Jardim do Éden, que tudo ali tinha. Mas ao mesmo tempo, Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher, você quer viver isso ou não quer? Sim. Então, biblicamente a gente falando, eu acho que assim, esse poder, esse livre-arbítrio que o homem tem, é o que chama atenção na questão de uma vida com Deus. Porque Deus não obriga ninguém a viver uma vida com Ele. Você é um ser humano livre e você tem que optar, como o Romário falou, uma vida de amor com Deus, uma vida de proximidade com Deus, ela nasce de uma pessoa que opta por isso. Não, eu vou optar por ter uma vida diferente.
Eu vou optar por tentar vencer a minha própria carne, vencer o meu próprio eu, vencer a minha natureza pecaminosa. Então, num olhar bíblico, eu acho que Deus, justamente ao criar o homem, colocou ele num lugar abençoado, que quem já leu ou que deseja ler, lê sobre o Jardim do Éden, aonde Deus colocou o homem. Então você vê que o sonho, que o projeto de Deus era para que o homem vivesse uma vida abençoada e que tivesse uma proximidade dele. Aí é que entra o pecado para destruir tudo isso. Então eu acho que nós, refutando aí biblicamente, eu acho que o pecado ele vem para afastar o homem do principal objetivo de Deus, que era ter o homem próximo. Legal, legal. E antes de nós fazer mais uma pergunta dentro desse tópico, eu na minha concepção também o que responde e refuta isso é nós olhar para a natureza de Deus. Lembrar que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus é perfeito, já coloca por terra essa ideia de que Deus seja o autor do pecado. O Tiago, escrevendo a sua carta, disse que Deus a ninguém tenta, Deus é santo. Pastor Miquel, me lembrei também de uma coisa interessante nesse sentido. Legal que o Zé estava falando, a gente vai pensando, né? vai lembrando. Eu lembro que eu li certa vez que Deus não poderia ser o autor do pecado, porque senão ele não podia punir o homem por pecar, porque era ele o autor. Exato. Então acho que essa é uma coisa legal, uma coisa prática, né? Que pode ser uma resposta para uma pessoa. Deus inventou o pecado? Não, porque senão ele não podia punir o homem, porque era a autoria dele, né? Então acho que essa é uma resposta, digamos assim, prática. E como você falou lá no início, o homem pecou porque havia a possibilidade de pecar, justamente porque Deus criou um ser moral livre, não é um robô, né? Que Deus fica com o controle na mão lá, guiando tudo que o ser humano... Exato. Então, tanto na esfera angelical como na esfera humana havia essa possibilidade de pecar. A nossa segunda pergunta, professor Luiz, que está aqui no meu ladinho, olhando, Deus é soberano, não temos dúvida alguma com relação a esse atributo divino. Deus sendo soberano, por que Deus permitiu o homem pecar? Justamente pela questão que, dotado da possibilidade do livre-arbítrio, no caso, de escolher entre o bem e o mal, sem saber, a princípio, né? Ele permitiu que o homem pecasse para provar que ele não, como o Romário falou, e o José falou, que ele não queria uma marionete. Exato. Ele queria propor ao homem que ele amasse a Deus de livre e espontânea vontade e deixasse de lado as coisas que não agradassem a Deus. Porque muita gente pergunta, professor Luiz, mas Deus sendo soberano, por que ele não impediu o homem de pecar? Por que ele deu essa permissão ao homem de pecar? E hoje a gente vive nesse caos aí justamente como consequência do pecado. As pessoas se fazem essa pergunta sempre, né? E como responder essa pergunta? Por que Deus, sendo soberano, permitiu que o homem pecasse? Que justamente ele queria mostrar para a humanidade que é somente através dele, através do sacrifício de Cristo, no caso, que viria, né? E veio, que a humanidade poderia ser salva. Então, e outra pergunta interessante que surge dentro dessa, que muitas pessoas fazem também, Deus sabia que o homem ia pecar? Com certeza. Um atributo, professor Romário, que prova isso cabalmente, biblicamente e teologicamente falando, um atributo de Deus que prova que Deus realmente sabia que o homem ia pecar. Eu acho que a mais comum é Apocalipse, se eu não me engano, não sei se é 3 ou 1, que vai dizer que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. Boa. Então, ali estava dizendo que o pecado... Deus não foi pego de surpresa. Não surpreendeu Deus, porque o plano do Redentor aconteceu antes do pecado existir. Né? Então, acho que essa é uma resposta, digamos assim, bíblica para essa questão que o pecado não fez Deus ativar um plano B. Sim. Porque se o pecado pega Deus de surpresa, agora Deus que corre atrás do homem, porque daí ele perdeu o controle das coisas. E como o Luiz falou e você falou, Deus é soberano.
Então, Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o pecado não estraga os planos de Deus. Não. Os planos de Deus são perfeitos. Na verdade, Miquel, eu lembrei, desculpa, Osiel, de trabalhar, eu lembrei de um professor meu do seminário, que ele falou essa questão do pecado, e ele dizia que Satanás, em tentando pecar, ele coloca Satanás como um cachorro na coleira de Deus, que muitas vezes o diabo, tentando algumas coisas para prejudicar alguns homens, muitas vezes acaba realizando os propósitos de Deus, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né, Osiel? Só acrescentando nessa questão, até porque, tipo assim, ó, porque Deus iria colocar o homem lá no Jardim do Éden e dizer, ó, você pode usufruir de tudo isso, só uma coisa que você não pode tocar. Então aí já esclarece um pouco mais que o mandamento em si já... Que Deus já sabia, ele não vai conseguir. É a mesma coisa que nem estão fazendo nos videozinhos agora, né? Coloca lá um pote de iogurte para a criança e diz, ó, você não pode tomar antes de eu voltar aqui, né? E a criança fica ali olhando, até porque desperta curiosidade. Eu acho que assim, Deus, tenho certeza que Deus na sua onisciência, né, onipotência, ele fez isso com o homem. Ele disse, ó, eu vou colocar ele aqui, vou falar isso aqui porque eu tenho certeza que ele vai querer experimentar para ver o que é. Então aí entra uma questão importante, como a gente tem usado o nosso livre-arbítrio? Porque o homem era dotado de livre-arbítrio, ele podia ter escolhido, vou ou não vou, faço ou não faço. Então é uma coisa que é interessante a gente pensar, não só no âmbito cristão agora falando, né, na questão, mas aí entra a questão de pecado, tipo assim, hoje a gente se depara com muitas situações onde a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher entre pecar ou não, entre fazer ou não fazer, entre estar ou não estar. E Deus colocou isso para o homem, ó, você pode usufruir de tudo, só não toque na árvore do discernimento. E foi justamente ali que o homem foi tocar. E interessante, para nós finalizar esse tópico também, falarmos sobre um atributo importantíssimo divino, pouco falado, e Pedro falou na sua carta, que é sobre a presciência de Deus. E somado à onisciência, onipotência, onipresença, é um princípio que explica para nós essa realidade de Deus saber que o homem iria pecar, embora Deus não seja responsável pelo pecado, porque o fato de Deus saber que o homem iria pecar, iria errar, não o torna responsável pelo pecado do homem. Então, o atributo que explica isso é a sua presciência, conhecimento antecipado de todas as coisas que vão acontecer. Então, obrigatoriamente, Deus sendo Deus, ele sabia que o homem iria falhar na sua trajetória. Professor Osiel, através da origem do pecado, então, nós podemos entender a origem do mal? Se nós compreender que o mal é uma consequência do pecado, ou se origina do pecado? Sim. Eu até estava lendo uma reportagem esse dia de alguém que falava sobre esse quesito, ele dizia assim, que o mal é a ausência do bem. Tipo, quando o bem se retrai, o mal avança. Então, como é que a gente vai combater o mal? Com o bem. Você só consegue combater o mal com o bem. Então, tipo assim, o mal ele se origina no pecado justamente porque, como o Romário falou aqui antes, a pessoa está diante de uma situação, ele tem a opção de fazer aquilo ou não fazer. Então, automaticamente, quando ele fazer, ele sabe do que está fazendo. Porque você pode estar diante de uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que cometeu um crime. No momento em que ele é pego, ele já sabe o que ele cometeu. Ele já sabe que ele errou. Ele já sabe que ele vai ter uma consequência por aquilo. Então, eu acho que nesse parâmetro aí, o pecado é o que originou o mal. E interessante, antes de o professor Romário fazer a abordagem dele sobre o mal, a gente sabe que essa questão do mal, né, Luiz, tem gerado debates teológicos intermináveis. No decorrer dos séculos aí, durante a reforma, pós-reforma, a gente tem visto isso, e tem muitos pensadores que entendem que o mal foi criado até mesmo por Deus. Até tem um texto, vocês devem conhecer, Isaías 45, versículo 7, que fala lá que Deus cria o mal, ou que Deus criou o mal. Numa menção ali a Ciro. Então depois talvez a gente trabalhe um pouco o contexto desse texto ali, e esses pensadores usam esse texto, então, fora do seu contexto, para afirmar que Deus seja o criador do mal. Eu queria, Romário, que você pontuasse alguma coisa dentro dessa questão aí. Sim. O pecado, né, ele tem, como toda ação tem uma reação, né, uma questão física, o pecado, ele traz o mal à tona, né, pastor? E esse mal, ele afeta várias esferas
do nosso cotidiano. Ele afetou a natureza, uma coisa que talvez muita gente não sabe, né? O pecado, ele afetou a natureza, tanto que Romanos vai dizer que a natureza, ela geme esperando a revelação dos filhos de Deus, né? Se não me engano é Romanos 5, Sim. que vai dizer isso. Então a natureza foi afetada, o intelecto humano foi afetado. Daí tem gente que fala, as crianças na África passando fome, onde está Deus, né? Aquelas coisas, né? Onde está Deus nisso tudo? Sofrimento de Jó, consequência tudo do pecado que gerou o mal na humanidade, na natureza, como falei, no nosso intelecto, no nosso relacionamento interpessoal, né? Que tu pode ver que havia harmonia ali, como o Osiel falou, no jardim, e vem o pecado, e daí um já começa a jogar culpa no outro. Adão, você pecou, não, foi a mulher diz, não, foi a serpente, e assim por diante, já tem uma desavença ali. E interessante que, lógico, nós não vamos ter tempo aqui para nos deter, para entender esse texto à luz do seu contexto, Isaías 45:7, mas é interessante frisar de forma sintética aqui, né, Luiz, que ali o texto, no seu contexto, está falando sobre a soberania de Deus. Quando o texto fala que Deus cria o mal, Deus está falando ali a Ciro que se for preciso ele se utilizar da sua soberania, se utilizando até mesmo do mal que já existia, seja o mal físico, seja o mal natural, ou em qualquer outra área, Deus ia se utilizar para cumprir os seus eternos propósitos. Mas ali não se refere a uma origem, o Luiz pode até complementar. Ali que você vê no texto é um contraponto que ele faz. Ele fala, eu crio a paz e crio o mal. Exato. Então pode ser entendido também que o mal aqui seria uma guerra, no caso, devido à soberania de Deus. Exatamente. E ali fica muito salientado a soberania de Deus sobre todas as nações. Exato. Né? Porque muita gente diz, Deus controla só os crentes. O resto, né? O resto perdeu o controle. E ali Deus vem chamando Ciro para colocar juízo sobre o povo de Deus, porque tinha uma profecia, né? Exato. Se você andar nos meus caminhos, você vai prosperar. Só que tinha o contraponto. Agora, se você não andar, e aí Deus vem com toda aquela coisa do cativeiro. E o cativeiro serve para purificar. Exato. Aquela questão, até que ponto o mal é mal? Né? Até que ponto o mal que veio sobre o povo judeu é mal? É a questão de que Deus pode se utilizar até do mal para fazer as coisas virarem bem. Nessa questão aí entra uma coisa interessante, tipo assim, nesse quesito de pecado e consequência, a gente vê que tem algumas pessoas, eu sempre uso o termo, né, o falar assim, que você, tudo que você vai fazer você tem benefícios, mas você tem regras a ser cumpridas. Isso é o que causa o pecado. Hoje nós vemos algumas pessoas que dizem, mas se Deus controla, né, só os crentes, não, Deus controla tudo. Agora, para você viver a bênção de Deus, você tem que cumprir os princípios bíblicos. Cumprir os princípios bíblicos, você está debaixo de uma bênção. Você não cumprir os princípios bíblicos, automaticamente, não é que Deus está criando mal ou que Deus criou mal. A pessoa está usando o livre-arbítrio para dizer, não, eu prefiro optar por isso aqui. Legal. Tá pegando fogo. Isso é bom, o bate-papo. E ainda dentro desse tópico, para nós finalizar esse tópico, eu gostaria que o professor Osiel falasse para nós sobre o autor da tentação, porque o pecado se originou tendo como base uma fonte tentadora, né? Um agente de tentação levou o homem a, infelizmente, pecar. Eu gostaria que o Osiel e depois os demais professores podem complementar também sobre esse autor da tentação. Quem seria esse autor da tentação? Olha, nós olhando para o princípio, né, do pecado na humanidade, a gente vê que o próprio Lúcifer, que agora então se transforma no adversário principal de Deus, né? Ele começa a tentar o homem, né? Ele chega para a mulher e começa a dizer, mas por quê? Mas e se você experimentar, qual vai ser a reação? Ele começa a ludibriar o pensamento humano para fazer com que o homem parasse e pensasse, mas por que Deus não me deixou ou me privou de tocar apenas nisso? Porque se nós olhar ali para o princípio, quem sabe Deus iria chegar no outro dia, vamos usar essa palavra, ia dizer para o homem, não, agora está tudo liberado para você, se o homem vencesse a tentação. Então eu acho que a origem da tentação já vem
né? O diabo agora vem, né? E começa a Ele é o tentar o homem. agente. Ele é o agente que leva, por isso que a gente muitas das vezes, como o Romário falou aqui, a pessoa fica cocheando em dois pensamentos, se depara diante de uma situação, eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. É a questão de, vamos usar um termo prático aqui, você acha uma carteira no chão, e essa carteira ela tem uma determinada quantidade de valor ali. O que você faria? Aí entra o agente da tentação, que é o diabo, dizer, não, pega o dinheiro e devolve a carteira. É bênção, né? É bênção. O dinheiro devolve a carteira. Eu Mesmo quando você vê, né, você está ali diante de um pouco errado, que eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? Você pega ali você está diante de você viu que a pessoa te devolveu algo que não é teu. Aí entra a tentação. Isso eu acho que não acontece só comigo, é com todo mundo. O diabo já vê e diz, não, leva, né? Se a pessoa errou e tal. Mas e a consequência para aquela pessoa que errou? Né? Vamos voltar aí ao exemplo da carteira. Você pega a carteira, o que aquela pessoa estava contando com aquele dinheiro? Né? Então, né, nesse quesito, eu acho que a origem da tentação ela é diretamente do diabo. E é interessante, né, professor Isiel, muito boa a tua colocação, e já é interessante nós abrir outras janelas de pensamento. Nós estamos falando, né, para ficar bem claro aos nossos alunos, nós estamos falando da origem da tentação. Tentação primeira, quem originou. E é claro que após o pecado do homem, aí já cria uma segunda fonte de tentação, que é o próprio coração do homem. Porque agora, pelo pecado, as vontades do homem, os sentimentos do homem, né, vai sendo corrompida, pervertida. Doutrina da depravação total. Então a gente já entra numa outra situação. Eu gostaria que os outros demais professores comentassem. O homem, por consequência desse tentador, de se afastar de Deus, ele se volta para si, né? Ele foi criado para ter sua felicidade em Deus e só Deus completá-lo. E a partir que o pecado afasta, ele se volta para si, né? Já se acha autossuficiente. Ele se volta para si e diz, e hoje em dia a gente vê muitas pessoas buscando felicidade no dinheiro, enfim, bens materiais, aquela coisa toda. E a questão do caráter do tentador, como o Ziel falou aqui, o caráter do tentador, que é o diabo, por excelência, né? O pai da mentira, como a Bíblia vai dizer, é usar de meias verdades. A gente vê isso tanto no Jardim do Éden, quanto na tentação de Jesus no deserto, onde ele pega até passagem bíblica, só que daí ele distorce no final, né? Na questão ali do jardim, né? Ele vai dizer, olha, Deus, Adão e Eva, ele está privando você das coisas boas. Então ele lança esse pensamento, aquela árvore é a melhor que tem. E essas coisas boas seriam o conhecimento. Isso, seria você vai ser parecido com Deus. Essa é a questão. Ele enaltece o ego, mano. Disse, você vai, e foi no que ele caiu, né? Você vai eu quero ser igual a ele, ser parecido com ele. Porque ele conseguiu convencer, teve poder de convencimento. Isso. Então a gente tem que se cuidar na nossa geração, porque a nossa geração também é essa geração de meias verdades. Exato. Sabe, onde vem uma coisa, nós com fundo de verdade, que muitas vezes invade até nossas igrejas, com fundo de verdade. Digamos assim, a própria teologia da prosperidade, vamos dar um exemplo prático, né? Sim. Ele se vale de um princípio bíblico, como o Ziel falou. Se você cumprir os princípios, eu vou te abençoar. Agora, eles acreditam que a bênção vai vir mesmo se tu não cumprir os princípios. Então, é uma meia-verdade. Ele traz a verdade da bênção de Deus sobre aquele que é fiel, sim, mas ele não traz a verdade toda. Ou seja, o diabo, como fonte de tentação, se utiliza de meia-verdades. Meias-verdades. Ou até mesmo de uma verdade para provar uma mentira. Isso fica muito explícito na heresia, né? Exato. Porque a heresia ela nada mais é do que meias verdades. Ela usa até textos bíblicos, como a gente vê esses camaradas aí, até em rede aberta de televisão, você vê a pessoa se usando de uma meia verdade para criar, né? E isso aguça o ser humano, né? Aguça o pensamento e tal. E você vê que algumas pessoas chegam a brigar. Só que entra uma questão assim, por isso é interessante a gente estar falando aqui do pecado, e eu e o pastor estávamos comentando aqui enquanto estava montando o cenário, a questão de que o ser humano, hoje, mais do que nunca, a pessoa precisa se aprofundar na questão de pecado. Porque é uma doença que está acometendo todo segundo, está acometendo a humanidade. Né? E as pessoas ficam tanto preocupadas aí com questão de pandemia, não sei o quê, mas e a questão de vida com Deus, de preparação, de eternidade, como é que está? Eu acho que o foco está se direcionando para tantas outras coisas.
hoje a gente vê aí uma adoração que, vamos poder assim dizer, uma adoração forçada. Você não adora a Deus por aquilo que Ele é. Uma adoração que deixa de reconhecer o que Deus já fez e fica pensando naquilo que Deus ainda vai fazer, né? Leva a pessoa, eu acho uma das orações mais lindas que a Bíblia trouxe, que é a de Abacuque, né? Que Abacuque ele começa a enaltecer a Deus não por aquilo que Deus faz, ele enaltece Deus por aquilo que Deus é. Sim. Né? E eu acho que o pecado ele vem justamente tirar esse foco, a gente tira o foco de quem Deus é, né? E ele começa a apresentar outros princípios e outros objetivos. Interessante que a gente vai conversando, né? O bate-papo é bom porque ele vai abrindo várias janelas. E é interessante aqui, para nós finalizar esse tópico, que a gente já está um tempo nele, é da questão de Satanás se materializar na serpente. Porque é uma questão que os alunos sempre abordam. Alguém já me perguntou, mas pastor, o diabo era a cobra? A cobra era o diabo? Então é importante, eu queria que o Luiz falasse um pouco isso, sobre essa personificação, essa materialização do diabo na serpente. Como a gente pode ver do texto bíblico, a aparência da serpente, a princípio, não seria a aparência que a gente conhece hoje, porque como consequência da tentação que fez a mulher, a forma da serpente foi alterada, né? Rastejando sobre o ventre. Uma maldição, né? Uma maldição, justamente. A materialização como serpente o diabo é identificado na Bíblia mesmo. E continua hoje de várias outras formas. Né? É o meio que o diabo achou para ter acesso ao homem e convencer o homem e a mulher a pecarem, transgredirem o mandamento divino. Porque o diabo, ele sendo um anjo, ele não tem um corpo. Exato. Né? E hoje a gente já viu dentro dos nossos tempos muitas materializações de diabo em próprias pessoas, onde eles não tem Deus ali habitando no coração e muitas vezes dão legalidades, muitas vezes numa questão até hereditária, sabe? Uma coisa... E muitas vezes passa por ele não ser um ser que tem um corpo, ele toma posse ali da serpente, como pode... A própria Bíblia vai dizer que ele pode se materializar até em um anjo de luz. Aproveita do momento, né? Então, olha só. Esse é o mais perigoso. O próprio Maomé, né, que o pai do Islã, ele a doutrina do Islã vai se partir de que um anjo apareceu para ele e disse que estava tudo errado e que era outra doutrina. Sim. Então a Bíblia já alertava, mesmo que for um anjo, ou seja, amaldiçoa, seja anátema. Essa nova revelação é uma coisa perigosa. Porque é aí que surge a fonte das heresias. E na verdade assim, a heresia ela só se constrói, ela só avança, por quê? Porque falta conhecimento. Exatamente. Falta você se aprofundar. A ignorância é o conhecimento. Quando a pessoa, principalmente como eu viajo muito, eu converso com N tipo de pessoas todos os dias. E você vê as pessoas conversando entre si e falando acerca de tanta coisa, e você vê que às vezes a pessoa está falando algo, porque como eu sou professor de teologia, você tem uma facilidade de fazer a pergunta para a pessoa. Por exemplo, você está lá numa roda de pessoa, a pessoa está falando alguma coisa acerca de dízimo. E você faz uma pergunta para ver se a pessoa sabe do que ela está falando. Não, a pessoa não sabe, ela está falando algo que ela já ouviu de outra pessoa. Né? Ele nunca tem. Por isso que eu sempre digo assim, nessa questão, vamos usar agora a questão do dízimo. A pessoa que fala mal do dízimo, ele nunca dizimou. Que quem dizima não fala mal do dízimo. Né? Então você vê que a pessoa fala uma coisa que ele não tem conhecimento. E o pecado ele se dissemina justamente por causa disso, né? Porque a pessoa deixa de ter conhecimento e acaba fazendo algo que... Muito bom. Vamos começar aqui pelo professor Luiz. Eu queria que vocês, nobres professores, falassem sobre algumas consequências da queda. Sabemos que são muitas, mas vamos aqui dar uma síntese aqui nas principais consequências da queda, começando pelo professor Luiz. A principal, que afeta inclusive nós aqui, é a morte, né? Há quem diga que o homem morreria igual, mas não se saberia se seria pressupõe que talvez seria transladado ou de outra maneira. Consequências também para a mulher das dores de parto,
o homem deixar de viver no paraíso e ter, no caso, a ciência do bem e do mal, né? Saber que estava nu, né? A perda Da inocência. Né? E desencadeou tantas outras coisas. Essa questão ela afetou, como eu falei antes, afetou a questão da era natural também, né? Que a natureza, a própria ali no Jardim do Éden, né? Muita gente fala, e esse senso comum que o Osiel falou, o trabalho existe só depois que o homem pecou. Né? Não é verdade? Não, mas daí, antes de o homem pegar, o Deus disse, você vai cuidar do jardim. Tem gente que até diz, né, quando está trabalhando, tô aqui por causa do Adão. Por causa do Adão, é isso aí. Mas esse é um erro teológico, Exato. porque o trabalho já existia. O que veio em decorrência foi que a terra ia gerar espinhos e abrolhos, ia ser mais difícil de você trabalhar. E quem cultivou um jardim sabe como que é, e tem que carpir toda hora, porque o mato nasce muito mais do que o próprio semente que tu plantou. São várias consequências, né? Eu acho que a maior consequência da queda foi o afastamento do homem de Deus, porque Deus criou o homem, colocou no jardim e todos os dias ele vinha, né? Todos os dias ele vinha, passeava no jardim e conversava com o homem. Então agora as coisas mudaram, a gente precisa ir conversar com Deus todos os dias. Deus está ali, né? Está pronto, mas ele quer ouvir a gente todos os dias. Então eu acho que para a gente que é estudante da Bíblia, eu acho que a maior das consequências foi esse rompimento da amizade do homem com Deus. Né? Claro que agora a gente sabe que Jesus veio, morreu e tal, reatou, tem uma nova aliança, mas agora tem que partir do homem querer estar próximo de Deus, buscar. Né? Interessante também, muito legal, eu estava pensando nessa questão do rompimento dessa comunhão, e algo muito interessante também, vai ter muitas famílias que vão assistir essa aula, a perda da harmonia familiar. Porque depois do pecado houve ali acusações entre Adão e Eva. Não, a mulher que tu me deu, Senhor, essa transferência de culpabilidade, de responsabilidade. Então, o pecado tirou a harmonia, a paz familiar, cultural. Porque nós, que sempre que a gente ministra, ou já ouviu alguém ministrar sobre família, a gente vê que a pessoa vem dizendo que a primeira instituição criada por Deus foi a família, justamente ela foi. Exato. Então o diabo já começou ali a trabalhar. Então por isso que às vezes a gente vai aconselhar algumas famílias e você vê que dentro da casa não tem paz, não tem harmonia. Então é justamente o que? É o diabo agindo já, né? Já começou lá. E essa questão de acusação, você vai aconselhar, eu acho que todos aqui já passaram por isso, você vai aconselhar, principalmente casal, as acusações começam a surgir até hoje, né? Um acusando o outro, faz isso, não faz aquilo, ele faz, eu não gosto, ela faz, eu não gosto. Então é uma coisa muito complexa, né? Você vê que já surgiu lá uma consequência muito grave do pecado, que é a questão de acusar. O homem não tem a facilidade de reconhecer os seus erros, os seus pecados, porque era muito fácil para o Adão chegar e dizer, realmente, Deus, eu pequei. Eu não consegui cumprir o que o Senhor queria. E isso vem até hoje, né? Isso vem até hoje. Às vezes você se depara com algumas pessoas que você começa a aconselhar ele na questão de pecado, né? Você está no caminho errado e tal. Nossa, a pessoa se acha, não, eu estou aqui, eu estou certo, eu sou... Ou começa a acusar, né? Começa a acusar, entra muita questão, né? Vamos, já que estamos falando sobre isso, a questão de, eu saí da igreja por causa disso, eu saí da igreja por causa... Não, você... Tentar justificar até porque você não está numa comunidade, né, por causa de um ou de outro. Eu sempre digo assim, eu creio que o dia que a pessoa, né, passar pela morte e tal, e chegar diante de Deus, no juízo final, vai ter muita gente que vai cair do cavalo, porque ele vai chegar e vai dizer, Deus foi por causa... Deus vai dizer, mas espera aí, eu estou agora conjecturando, né? Eu acho que Deus vai chegar e dizer, mas você saiu da igreja por causa de fulano, sim, mas quanto que fulano pagou pela tua salvação? Eu acho que isso aqui é uma resposta que Deus vai dar, né? Jesus, né? Jesus vai dizer, o cara não pagou nada por ti, porque tu saiu de lá por causa dele, até porque você não ia lá para adorar ele. Então, encerrando esse tópico aí, número 4, consequências da queda, é interessante também a depravação total. Uma doutrina, um pensamento teológico muito falado, principalmente pelos reformadores. Nós vamos ver Lutero, Armínio, Agostinho, enfim, muitos reformadores abordando sobre essa questão da depravação do homem. Porque nós sabemos que o homem, ele não era impecável, mas ele era perfeito. A sua natureza era boa.
antes de pecar. E daí, a partir do pecado, a sua natureza é depravada, se torna depravada. As suas vontades são afetadas pelo pecado, seus sentimentos, sua consciência. Tanto é que ele perde a inocência. E a sua consciência agora se abre, ele sabe agora o que é mal, né? E ele tem que conviver com isso. Então são muitas as consequências. É uma luta diária do velho homem, né? Exatamente. Diária. E o nosso próximo tópico, então, professor Osiel, começando, a natureza do pecado. Vamos aqui rapidamente. Depois nós vamos mastigar melhor nas nossas aulas presenciais. Aí cada aula a gente vai como que eu vou dizer, dedicar mais tempo para focar mais em cada um desses assuntos. Fala um pouco sobre a natureza do pecado. Eu acho que a natureza do pecado, né, ela, como nós já falamos aqui, ela nasceu de uma rebelião, e eu acho que a natureza do pecado, ela vem sempre para criar uma divisão. O pecado, ele vem sempre para criar um problema, vamos supor. Um muro. Um muro de divisão. Quando entra o pecado no meio de uma família, ele vem fazendo uma divisão entre casal. Quando entra o pecado, agora usando o âmbito da comunidade onde a pessoa congrega, ela vem para criar uma divisão, ele vem sempre para separar alguma coisa. Até porque a gente falou aqui que errar o alvo, né? Isso. Você tem um objetivo e acaba que o teu objetivo não é cumprido. Eu acho que a natureza do pecado é justamente isso, desviar o homem do foco, tirar o homem da comunhão do homem com Deus, que era uma coisa muito linda. Quando a gente começa a ler aí o Gênesis, aí você já começa a querer buscar mais e mais por causa dessa. Mas aí alguém pode acrescentar mais aí dos professores aí? Não, é bem isso aí, tá? São vários sinônimos, né, quando falamos da natureza do pecado, essa questão de rebelião que já foi falado aqui, transgressão, iniquidade, falha, enfim, são muitos os sinônimos, né, quando a gente fala da natureza do pecado. Mas nós vamos para o próximo tópico, então vamos falar sobre categorias de pecado. E aqui é um assunto um pouco que sempre tem vários pensamentos em torno desse assunto, que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente se depara com o texto da primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 16 e 17, quando João fala sobre tipos de pecado que são para a morte e tipos de pecado que não são para a morte. E daí começa o pensamento, né, os debates. Que pecados seriam esses que são para a morte, ou um pecado que seja para a morte, e que pecado não são para a morte? Gostaria que vocês abordassem essa questão para nós. Pode começar com o professor Romário. Sim. Tem aqui nosso livro, né, de teologia. Eu vou já para mostrar, né? Não sei se todo mundo tem, mas vamos citar aqui, porque de cabeça a gente não vai lembrar de tudo. Eu mesmo não lembrava aqui, acho de 2 ou 3, mas vai ter aqui, classes de pecado: pecado por fraqueza, pecado de comissão ou de omissão. Omissão, uma coisa legal, que saber fazer o bem e não fazer. Pecados. E alguns, Romário, alguns chegam a dizer, teólogos, chegam a dizer que o maior dos pecados hoje seria nessa classe, de omissão. Porque às vezes a gente se preocupa em tanto não fazer algo e acaba esquecendo de fazer algo. Sim. Quem sabe fazer o bem e não faz, vai pecar. Verdade, eu lembro de uma ilustração do pregador que ele disse que se a gente estiver vendo uma briga e um cara do tamanho do Luiz vai enfrentar um cara do meu tamanho, e o Elias que está filmando está vendo, consequentemente ele sabe que o Luiz vai bater em mim, porque eu sou mais fraco. E se o Elias não fizer nada, ele está do lado do mais forte. E é verdade. Né? E eu concordo com a ilustração desse pregador, porque é verdade. Então ali a omissão, ela é um pecado gravíssimo e, né, isso acho que ilustra bem. Aqui pecados sociais, né? Pecado contra o Espírito Santo, que daí entra nessa questão. E esse pecado social, o Tiago aborda muito na carta dele. Eu gosto muito de fazer a exposição da carta de Tiago. Ele fala sobre o pecado da língua ali. E que são justamente pecados sociais que afetam a harmonia com o próximo. Sim, é isso aí, porque o próprio Paulo vai dizer que nós somos a carta que o mundo lê. Exato. Então esses pecados sociais, gente, daí vai acontecer muito do que o Osiel falou muito bem aqui. As pessoas não vêm na igreja por causa do fulano, porque não é um bom exemplo lá no trabalho, lá na escola. Pecado social. E daí eles julgam a igreja, julgam o pastor, porque se todo mundo é igual ao fulano, eu não vou lá, porque me ficou me devendo tanto, não sei o que. Isso é um pecado bem...
E, enfim, acho que é esses aí, seria o quê? 5 aí? 5 pecados? 5 classes, né, de pecado. Classes. Interessante, mas eu quero complicar um pouco Sim, vocês. vai. Não, vocês não vão fugir, né? Assim, é lógico, nós não vamos afirmar, não estamos aqui para ser determinista nessa questão, né? Mas há vários pensamentos teológicos. Gostaria que vocês também deixassem o pensamento, a visão de vocês. Que pecados seriam esses? O que João está querendo dizer sobre pecado para a morte e pecado que não é para a morte? Osel. João está falando, nessa questão de pecado, a gente pode ver três pontos. O pecado original, que é a natureza humana, que depois da queda e da introdução do pecado na natureza humana. O pecado imperdoável, que o mais grave deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente já vai estudar em outras matérias. E os pecados factuais. Então, o pecado original é da nossa natureza, o pecado imperdoável é principalmente a blasfêmia contra o Espírito Santo e nessa questão entre os pecados mortais, que algumas pessoas falam, que não é só a questão da morte física, que tem gente que acha que a consequência do pecado é só a morte física, e não, a maior consequência do pecado é a morte espiritual, Exato. O afastamento do homem de Deus. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a gente conversa muito, e ele era um menino que ele estudava muito a Bíblia, se aprofundava muito, e hoje ele é um cara que é ateu 100%, sabe? Ele não crê em Deus, ele não acredita, ele blasfema, e eu tenho conversado muito com ele, de homem, tu está entrando por um caminho que é terrível, é uma morte espiritual. Você não, tudo que você vai conversar com ele, ele tem ele tenta te combater de alguma forma usando uma coisa para desacreditar naquilo que está falando, E a questão de pecados factuais é os pecados rotineiros que a gente comete, às vezes ofende alguém em palavra, em ação, e como nós estamos falando aqui, um pecado social. Às vezes eu vejo uma pessoa passando necessidade e tenho condições, que é diferente, A gente tem que entender essa questão. Vamos supor, eu tenho condições de ajudar ou não tenho. Então, se eu vejo a pessoa passando necessidade, acontece muito comigo na estrada, eu me deparo, às vezes estou saindo do restaurante, e porque eu almoço nos restaurantes, e você se depara com uma pessoa que vem, às vezes a pessoa, claro, tem aquele que é malandro que vem te pedir dinheiro, mas tem aquele que não vem te pedir dinheiro, ele quer apenas algo para comer, E aí entra a questão que eu disse, às vezes você tem condições de ajudar e às vezes não tem, E até quando a pessoa vem me pedir dinheiro, eu disse, dinheiro eu não te dou, mas se você quiser algo para comer, eu posso providenciar, Claro que não é sempre que você vai se deparar com essas coisas, mas é muito interessante esse quesito, porque às vezes Deus ele deixa acontecer algumas coisas na vida da gente, para ver se, já aconteceu comigo, às vezes eu saio ali e tal, não, a pessoa pede, eu não ajudo. Mas aí quando você chega lá no caminhão, que você senta no banco, o Espírito Santo já começa a falar com você. Por isso é interessante essa questão de pecado imperdoável, porque quando não tem coisa melhor do que a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo. Você chega ali, sentou, o Espírito Santo já começa a falar, poxa, mas você almoçou muito bem, a pessoa te pediu apenas o prato de comida e você tem condições de ajudar. Aí você é obrigado a descer de lá e lá e fazer. E a questão essa questão entra uma pergunta que é muito corriqueira, que é o que é pecadinho, o que é pecadão, Na verdade não existe esse termo pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado. Aí tem gente até que acha que será que é o pecadinho que não é para morte, o pecadão é para morte? Aí tem a classificação da Igreja Católica dos 7 pecados capitais. Exato. Então, a gente gosta de classificar. Exato. Eu acho que tipo assim, só para concluir, na visão de algumas pessoas, eles pensam assim, não, a Bíblia está falando em questão de adultério, adultério já vai a conjunção carnal, já cai, não, mas isso eu não pratico. Mas aí entra uma questão, Porque quando as pessoas querem pecar, pensar no pecado grandão na mentalidade delas, elas logo pensam no adultério. É isso aí. Aí a pessoa entra, vamos usar um termo prático, vai vender um carro, e ele esconde algumas coisas, ele está adulterando aquilo, Sim. Ele vai lá, passa um barro num podrezinho para a pessoa não ver e tal, para enganar, para ludibriar. Você está adulterando uma coisa que é o original, E a pessoa acha que não, quando fala em adultério é só conjunção carnal. Então isso eu não pratico, mas ele está praticando alguns pecados, que daí entra a questão, não, mas o pecadão seria a conjunção. Esse aqui é só um pecadinho, que não se define por isso, Uma alegoria que eu gosto muito é que
por exemplo, os 10 mandamentos seriam uma corrente. E um pecado que rompe um dos elos da corrente tem a mesma consequência, que é fazer o que está pendurado cair. Bem colocado, bem colocado. É isso aí, Tiago vai falar que aquele que descumpre um dos 10 mandamentos, descumpre todos, né? É bem isso aí que é isso aí mesmo. E para nós finalizar essa questão então de pecado para a morte e pecado não para a morte, a gente sabe, quem estuda teologia, vários círculos teológicos, a gente sabe que existem vários pensamentos que predominam, né? Poderíamos destacar aqui os 3 pensamentos que mais predominam, mas eu vou destacar um e deixamos os outros para a sala de aula, com os nossos alunos. O pensamento que mais predomina e para mim particularmente me agrada é que quando João, e é interessante a gente pensar que quando a Bíblia fala de morte, primeiro tem que entender morte espiritual ou morte física, analisar o contexto. Ali quando João fala sobre o pecado para a morte, provavelmente nessa ideia da maioria dos teólogos, João esteja se referindo talvez ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado dito por Jesus imperdoável. Sabemos que existe a blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra Cristo e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. As demais são passíveis de perdão. Então talvez João está se referindo ali a esse tipo de pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando João fala de pecados que não são para a morte, talvez João está falando sobre todos os demais pecados, que se tiver arrependimento por parte do pecador, Deus automaticamente vai perdoar. Então não são pecados para a morte espiritual. Então esse é o pensamento teológico que predomina dentro do círculo teológico com relação a esse assunto. Até porque a maior preocupação, biblicamente falando, é a questão de morte espiritual. Voltando um pouco aí que a gente esqueceu de falar, que a maior das consequências do pecado é o homem chegar no final de uma vida sem Deus. Sem Deus. Exatamente. A questão da iniquidade também é uma coisa, porque a questão ali do errar o alvo, a iniquidade tem outra faceta etimológica, que iniquidade é você fazer o mal quando você sabe o que é o certo. Pecado consciente. Pecado consciente. Essa é a palavra que eu queria achar e não estava achando, isso aí. E olha, eu costumo falar, enfim, quando vou pregar, quando tenho oportunidade, que esse é o problema da nossa geração. Exato. Porque a gente, olha, nós estamos gravando uma videoaula aí de teologia que antigamente o cara teria que ir numa biblioteca para talvez, não que a gente sabe muita coisa, mas para discorrer um pouquinho do que a gente falou aqui, talvez gastaria um ano para aprender o que você está aprendendo aí em 1 hora. Até para aguçar conhecimento, né? Até para Exato. Despertar algumas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa, né, tá ali tão parada, né, frequenta um culto e tal, mas nunca parou para ir buscar, para se aprofundar biblicamente, né? Que tem muitas pessoas que não lê Bíblia. E vocês veem que oportunidade que a crise gerada pela pandemia, né, do Covid-19 está abrindo para nós. Nós estamos tendo acesso, não só aos nossos alunos da ITESO, mas nós temos pessoas na Espanha, pessoas no Paraguai, vai aqui o nosso abraço, né, a todas essas pessoas que nos assistem de outros países e que estão distantes de nós, mas estão podendo ser edificadas através de um bom conteúdo bíblico e teológico, né? Eu acho que essa questão da iniquidade é o mal que pega pra gente, porque a gente sabe, mas a gente muitas vezes tem medo de colocar em prática, enfim, por uma conformidade com o mundo, como Paulo fala aos Romanos 12, e enfim, a gente muitas vezes sabe o que fazer, mas não faz. Isso é iniquidade, isso não tem uma classificação de pecado, mas depois aí das blasfêmias do Espírito Santo, acho que desagrada a Deus. Sim. É você saber o que fazer e você não fazer. Que é um pecado contra o conhecimento. Você venceu a ignorância, você adquiriu o conhecimento e agora você peca contra esse conhecimento. Porque todo pecado, na verdade, ele está ferindo a natureza de Deus, né? Exato. Deus é santo, é justo, é maravilhoso e tal. Então todo pecado está ferindo a natureza de Deus, né? E nessa questão aí, entra muito o que Paulo falou, falando de iniquidade, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a pior a pior fase do ser humano é ele chegar numa situação onde a sua consciência não lhe acusa mais. Sim. Porque é muito interessante quando você erra ou peca, né? Às vezes até em palavra, né? Ofendeu alguém e tal, a tua consciência já te acusa. Poxa, mas o irmão foi tão querido com você, você foi tão ignorante, né? E não é só a questão de igreja, às vezes fora, no trabalho, né? Uma pessoa... Aí, quando a pessoa perde esse elo, é que a iniquidade já tomou conta totalmente, que a pessoa não tem mais a sua cauterizou, né? Já não lhe acusa mais. Vamos então para o nosso penúltimo tópico do nosso bate-papo aqui, que está, por sinal, muito bom.
vamos falar sobre a universalidade do pecado. E os professores, se quiserem até, eu acho que seria interessante, de repente, até citar um texto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que prove essa universalidade, né? Ou que deixe claro essa universalidade do pecado, né? Que realmente o pecado foi abrangente e alcançou realmente a todos os homens, né? A universalidade do pecado. Eu acho que vou achar um no Velho Testamento, que lembrei de Salmo 51, acho que bom. Até que você procura aí, eu vou citar aqui o Eclesiastes Isso. 8:20, que diz assim, ó, não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Eu acho que é bem explícito. Né? Leia de novo, Zé. Não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Esse texto aí, Eclesiastes 8:20. o próprio Paulo, na carta aos Romanos, né, reforça esse pensamento aí, né? 3:23. Isso. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aí, não tem para onde fugir. O pecado é universal. Alcançou a todos. Em Adão, todos pecaram. Até tem uma outra passagem que eu não me lembro de aqui agora, que diz assim, que aquele que diz que não tem pecados, alguém pode... Já está mentindo. Já está pecando porque está mentindo, né? Não, se dissermos que não temos pecado, já mentimos, Exato. já estamos pecando porque estamos mentindo. Exatamente. E isso é tão interessante que quando chega o mestre da lei para Jesus, né? Ele já vem chamando Jesus de mestre e tal, e aí Jesus diz para ele, ó, vai e cumpre os 10 mandamentos, e aí ele já vem mentindo, né? Achando que vai enganar Jesus, e ele diz, não, mas tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus diz assim, peraí que eu vou te pegar na tua própria conversa, porque Jesus é interessante você ver Jesus falando. Aí ele diz assim, então vai vendo tudo que tu tem aos pobres. Aí tipo, já deixou ali, já pecou ali, já se contradisse. E mais textos aqui, só para os nossos ouvintes, para ficar bem claro aqui, nós estamos provando biblicamente, né, tanto da ideia veterotestamentária como neotestamentária, a universalidade do pecado, os demais podem ler. Né? O texto de Paulo, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no mesmo capítulo ali, verso 11, que explicita a depravação do homem. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha só. Eu quero só reiterar aqui que eu falei, Romanos 3:23 diz assim, eu falei que era Romano e João, eu vou só reiterar aqui. Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram, todos. Não há exceção. E estão afastados da presença gloriosa de Deus. Daí João 1:10 vem dizendo assim, ó, se afirmarmos que não temos cometido pecados, que foi o que nós falamos antes, fizemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só. Significa que é gravíssimo. Todos estão. Ou seja, não tem para onde nós fugir, o pecado está em nós. Aqui o Salmo 51 vai dizer a questão de que Davi vai dizer que ele nasceu em pecado. Foi né? concebido. Foi concebido em pecado. Isso. E ali cria uma questão teológica que foi muito discutida na antiguidade, que Pelágio, o semi-pelagianismo está aí dentro, tá? A questão de Pelágio vem com a falsa teologia de que o homem nasce puro e ele se corrompe a partir da sociedade e aquela coisa, Adão. Ou seja, não trouxe o negando a pecado universalidade do pecado. não trouxe o pecado para todo mundo, mas ele só foi um mau exemplo, aquela coisa toda que é combatida aí por Agostinho, de Pona. E essa questão eu gosto muito de Calvino. Muito. O Calvino ele detalha muito bem essa questão da depravação. Não estou dizendo que eu sou calvinista, estou dizendo que nesse pensamento aqui, buscando uma fonte. Exato, né? Soteriológico, até podemos dizer, a gente concorda com a ideia de Calvino. Né? Sim, muito, muito legal, porque eu trabalho com crianças, eu sou professor de escola de futebol, né? Eu trabalho com crianças desde os 5 até os 17 anos, que são adolescentes. E, gente, criança é ruim, e é ruim demais, gente, criança é racista, sabe? Lá no meu treino, assim, gente, de vez em quando aparece um moreninho lá, e já não, sabe? Já tá por natureza, muitas vezes tu olha, tu quer ver pureza na criança. A criança, eu tenho um aluno meu lá, muitas vezes, que ele não aceita fazer exercício se ele não ser o primeiro da fila, sabe? O egoísmo ali já presente, sabe? E quando
eu penso nisso, daí eu falei, eu disse, aqui Calvino tem muita sorte, porque ele diz, olha cara, olha ali, tá aqui nesse menino, né? Tipo, é uma coisa engraçada. Nesse quesito tem 2 pontos que eu acho que é importante a gente falar. Sim. Que o primeiro deles é porque a gente sempre busca a perfeição no outro, né? A gente sempre busca a perfeição, e a gente vê muito isso na questão de homens de Deus, vamos supor. As pessoas olham para um homem de Deus, claro que a gente não estamos aqui para desvalidar o que Tiago falou, que o ministro ele tem que ser irrepreensível e tal, as qualidades do ministro para ele ser aprovado, né? Mas é uma questão assim que as pessoas buscam muito perfeição. E se nós olharmos para os discípulos, para os 12 principalmente, eles não eram perfeitos. Todos eles tinham um defeito, quer dizer, a universalidade do pecado, né? Era explícita na vida a mancha, o estigma. E a outra questão que vale a pena a gente ressaltar aqui é que essa universalidade faz o homem pensar aonde está o escape, como eu vou conseguir vencer a minha velha natureza, o meu velho homem ou o pecado. Aí aponta mais uma vez para Deus, né? Soberano, que é o único que consegue fazer com que o homem vença o pecado. Ou seja, o homem não é pecador porque peca, o homem peca porque é pecador. Exatamente. E se o homem não estiver sob o domínio de Deus, ele está sob o domínio do pecado. Exatamente. Não tem uma... nessa questão eu acredito que não tem a questão de livre-arbítrio. Ou você está sob o regimento de Deus ou você está sob o regimento do pecado. É o servo-arbítrio que o Agostinho vai dizer. E já então, para nós encerrar, que é familiar a esse tópico que nós estamos encerrando agora a discussão, para nós encerrar o último tópico, nós vamos falar então sobre a transmissão da natureza pecaminosa. Como que se deu, nós já citamos aqui até textos paulinos falando sobre essa transmissão da natureza pecaminosa. Quem transmitiu para nós? Como que se deu essa transmissão para nós encerrar então? Essa transmissão vem decorrente ali de Adão, né? E que traz consequências em todas as áreas da nossa vida. E uma coisa legal que eu queria só salientar o ponto de antes, trazendo assim para a prática da gente como pessoas que estão instruindo outros, a gente apontar o pecado, sabe? Dizendo que nós não somos perfeitos, mas até nos nossos púlpitos, muitas vezes aquela questão da gente massagear o ego, que muitas igrejas estão fazendo, isso faz mal para os fiéis. Porque tu apontar o pecado, que nem o Osiel falou, ele faz a pessoa dizer, tá, mas então eu sou pecador. O próprio Jesus, em Marcos, ele vai dar uma marretada nos fariseus, que ele vai dizer... os sãos não precisam de médico. Exato. Por que ele está dizendo isso? Então eles eram perfeitos? Não, porque todos pecaram. Ele estava dizendo, se você não reconhece que está doente, não tem como te curar. Exatamente. Então é a questão, a importância de nós apontar esse pecado e apontar o caminho com as escrituras abertas. Não nós apontar, mas as escrituras abertas. E nós falar e as pessoas reconhecerem. Sermos profetas da palavra. Da palavra. Exato. Então a ramartiologia, eu sei que nós já estamos caminhando para o final, mas a ramartiologia ela é essencial por causa disso. Exato. Uma pessoa entra na igreja, talvez ela veio com aquele conceito antigo, eu sou bom, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu até ajudo o meu vizinho e tal, mas ele não entendeu ainda que ele é pecador por natureza. Sim. E isso foi transmitido desde quando ele era no ventre da sua mãe, desde quando Isso ele foi seria uma concebido. falsa caridade. Sim, isso. E aquela velha coisa implantada no nosso ser da fé, da salvação pelas obras. Sim. Né? É o que a pessoa traz, né? Até de outros ensinamentos, que ela acha, não, se eu for um camarada bonzinho, eu tô livre. E a universalidade quer dizer, não, todos pecaram, todos carecem. Mesmo que você seja bom ou seja mal, você carece. Né? Aí tem o exemplo do ladrão da cruz, né? Que Jesus perdoou ele, mas não omitiu a consequência, né? O que a gente vê hoje é algumas pessoas que pensam assim, não, eu era pecador, mas agora eu me arrependo e eu não vou ter uma consequência. Não, como foi falado aqui no começo, toda ação tem uma reação. O ladrão da cruz se arrependeu, Jesus perdoou os pecados dele, mas não o tirou, disse, não, agora desce da cruz e você está livre. Não, você vai pagar por aquilo que você fez. Né? Ou seja, em Adão todos pecaram, né? E vamos contextualizar isso aqui, estamos aí numa época de pandemia, devido a esse vírus aí, o Covid-19,
vamos aqui, né, no sentido espiritual, o pecado é o pior vírus, o vírus que... E se espalha muito mais do que o corona. Está mais presente na vida do homem do que o coronavírus. E aqui, complementando aqui o que o professor Romário falou, nós não podemos esconder o remédio. Nós temos o remédio. Nós temos a cura para o paciente. Qual é a cura? É o Evangelho de Cristo. É Cristo, é a cruz. Por isso é interessante a gente ver, né? Claro que num tempo passado se pregava sobre o pecado, se usava a linguagem equivocada, vamos supor. Porque Jesus, eu gosto muito de usar o exemplo de Jesus, porque Jesus ele nunca apontou ninguém, ele nunca falou ríspido com ninguém. Sim. Eu até citei aqui a questão do mestre da lei, né? Do jovem lá que chega para Jesus e vem elogiando Jesus e tal, e aí ele vem querendo mentir para Jesus. Mas Jesus não foi grosso com ele, Jesus não foi ríspido com ele, Jesus falou de forma mansa, mas também não deixou de apontar o pecado dele. Eu acho que hoje a gente, graças a Deus, está voltando um tempo assim, onde está sendo pregado, porque eu sempre digo assim, a Bíblia não ofende ninguém, né? E Jesus nunca massacrou ninguém, Jesus nunca falou mal de ninguém, Jesus não, mas ele apontou o pecado da pessoa, né? Você vê ali na mulher do poço de Jacó, que ela vem para Jesus, Jesus diz assim, não, mas pergunta cadê o teu marido? Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus, ele mostra a realidade. Ele mostrou para ela quem ela era, né? Jesus diz assim, não, disseste bem, você não tem porque você já teve 5 e o que você tem não é teu. Então, tipo assim, Jesus não disse para ela, não, querida, né? Tá tudo bem, tá tranquilo, vamos... Não, Jesus apontou o pecado dela. Eu acho que hoje, nos nossos dias, o que está faltando, principalmente nas questões de ministrações de palavra, é a gente pregar a palavra como ela é. Confrontar o pecado. Porque aí entra a questão, né, que vai ser estudado depois, né? Você entender o contexto e aplicar ele como ele é, né? E falando teologicamente, esqueci os dois nomes lá agora. Exegese e exegese. A maioria faz uma exegese, dá a sua interpretação ao texto. É o que a heresia faz, né? Você pega o texto bíblico e dá a tua, se usufruindo daquilo para o benefício próprio. Exato. Mas é isso aí, queridos. Queremos mencionar que o Elias, né? Ele não aparece na câmera, mas ele está ali nos ajudando, de pé, está cansadinho, nós já estamos encerrando. E foi uma bênção, muito bom esse nosso bate-papo. E eu vou pedir aqui, começando pela direita, começando pelo Luiz aqui, né? Todos os nossos professores se despedir aqui rapidamente e deixar a sua palavra aí ao nosso público, por favor. Foi um prazer estar aí com os irmãos. Esperamos que você sirva de edificação a quem for assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Isso aí, foi um prazer participar e aprender e debater, pensar mais um pouco sobre essa questão. E eu termino ali com uma colocação com o Augusto Nicodemos. Ele diz: o que nós precisamos fazer para ir para o inferno? Ele diz: nada, a gente já está a caminho de lá. Então, o que a gente precisa é se arrepender. Se não for Cristo, não tem o que a gente fazer. Então, a Rama Teologia vai dizer isso: a gente estava a caminho, mas Deus teve misericórdia de nós e foi um prazer estar aqui. Também quero agradecer, né, aos irmãos aí, o nosso diretor. É muito bom, eu gosto muito disso, né? E eu creio que para você aí que está assistindo vai servir de bênção e vai, quem sabe, te despertar para buscar conhecimento, né? E isso é interessante. Eu acho que o nosso objetivo aqui é esse, é te despertar para você buscar mais conhecimento, até para você poder conhecer, né? Estamos aqui falando acerca de pecado, conhecer o pecado e também o antídoto, porque toda enfermidade ela tem algo que vem para combater ela, né? E principalmente Cristo aí. Um abraço a todos. Amém. Agradeço aos 3 professores que estiveram aqui, né, abrilhantando o nosso bate-papo. Foi muito produtivo. E avisando a todos que em cada disciplina que nós estudamos uma disciplina a cada mês, nós realizaremos este bate-papo, trazendo uma luz, né, de uma forma sintética aos nossos alunos sobre a disciplina que nós vamos estudar. Ora, vamos fazer com os nossos professores aqui da ETESM, quem sabe também convidaremos algum outro teólogo para estar participando juntamente conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.